Sta cominciando un nuovo Buongiorno San Paolo. Andiamo. La cosa che mi manca è andare a vivere in Italia. Il profumo della Sicilia, i colori della Sicilia. E aqui tem 32 no Brasil milhões de descendentes italianos. Buongiorno São Paulo me leva para a Itália, mesmo estando aqui no Brasil. Italia è qui. Amici, bentornati a mais un Buongiorno San Paolo, edição L'Italia è qui no Istituto Italiano di Cultura. E o tema dessa vez é la cultura del buon lavoro, a cultura do bom trabalho. E claramente não podíamos não chamar uma indústria, né? Uma indústria clássica, mas muito projetada no futuro e na tecnologia. E estamos aqui com o diretor da ANEP Grupo Bugatti do Brasil, o Renato Dall'Amico. Come stai? Bene, grazie. Tutto bene? Tutto. A gente agora é quase parente, né? Nos conhecemos. Mas às vezes encontramos mais que a família. Exatamente. A ANEP já está em todos os eventos do Buongiorno São Paulo, L'Italia è qui, que essa é a terceira edição. A ANEP participou de todos. No primeiro na Faria Lima, no segundo no Instituto Europeu de Design e agora Instituto Italiano de Cultura, né? Com muito prazer, né? Obrigado. E Renato, nós vamos um pouquinho mergulhar nesse mundo do bom trabalho, tentando entender como a indústria de hoje, claro, a ANEP produz componentes para pneumática, para automação, mas ela pertence a um grupo maior, que é um exemplo que nós chamamos de excelência italiana, porque é uma família, né? Sim. Vou fazer uma introdução, porque eu já sei a história. É bom isso. É uma família italiana que decidiu da pobreza, entre aspas, mas era bem pobre, agrícola e da região Lombardia, perto de Brescia, decidiu investir em indústria, em maquinários e depois criou uma infraestrutura, criou uma família industrial que consegue fazer um monte de coisas sem ter que ir no mercado a buscar fornecedores. Ou seja, vocês têm fundição, vocês têm uma empresa de luminária, vocês têm uma empresa que faz talheres, design, né? Vocês têm componentes, que mais? Temos as máquinas e a hidrelétrica também. As máquinas para produzir os componentes e é tudo 100% made in Italy. Sim. Então, assim, é um grande exemplo, mas um grande exemplo de bom trabalho, de trabalho bem feito, mas eu acho que é um exemplo de disciplina. Né? Com certeza. O bom trabalho é isso, né, também. Bom trabalho tem a ver com a disciplina, porque trabalho, como eu sempre digo pro pessoal que trabalha comigo, não, o trabalho não é uma coisa boa de se fazer, tanto que você recebe para isso. Quando você passeia, que você viaja, que você se diverte, você paga. Então você trabalha, o trabalho não é uma coisa natural, você vai fazer isso em troca, você vende a sua mão de obra em troca de um salário, de uma condição de vida, né? Então o importante não é uma coisa natural, então ela tem que ser agradável também, tanto a empresa para o funcionário quanto o funcionário para a empresa, né? É uma troca de boas relações. Sim. Você falou certo, não é uma coisa natural, tanto que o homem quando nasceu não trabalhava, né? Só comia, exatamente, caçava para se sustentar. Hoje em dia nós temos, já faz um tempo, né, uma sociedade, uma estrutura social baseada no trabalho, porém isso não tem que virar um pesadelo, né? Exato. Eu sempre digo, né, até quando nós viajamos ao trabalho, amanhã nós estamos indo com um grupo para a Itália para conhecer um pouco do nosso grupo, um pouco das indústrias italianas, do mercado, né, mas nós temos os dias do passeio. Que eu falo, você está lá a trabalho, nós vamos visitar muitas empresas, vamos conhecer muitas empresas, revendas, indústrias, fabricantes de máquina, as nossas fábricas, mas não é porque você está viajando a trabalho que tem que ser uma coisa chata. Sim. Né? Então nós temos os dias que nós vamos passear, conhecer a região, né? Então tudo é um pouco disso, né? Não tem que ser um pesadelo você trabalhar. Não, é uma coisa que eu
sofri um pouco, sendo bem claro, né, bem transparente, a minha história, né, com empresa italiana, não vou falar de onde, né, não, mas a gente é do norte, né? Sim. Porque não tinha esse negócio de, olha, eu vou no escritório e me sinto bem, tô feliz de trabalhar aqui porque tem amizade, tem um fluxo positivo, né? Não, era tudo um pesadelo, era tudo um dever, era tudo, você fez 10, era para fazer 15, você fez 15, era para fazer 24, né? Era tudo assim, sem prazer, né? Tanto que depois eu saí. Tá explicado. Tá explicado. Porém, assim, eu acho que não é fácil criar esse ambiente, né? Esse ambiente positivo. Não, eu sempre tento trabalhar com o pessoal que trabalha comigo da melhor maneira possível. Eu falo assim, eu não tenho que te cobrar. Eu acho que quando você contrata um profissional, esses dias nós estávamos na universidade da Unisanta, que a gente tem uma parceria, e teve uma feira, né? Em Santos, teve uma feira de empregabilidade. E aí, onde você apresenta a empresa para os alunos que estão procurando estágio, emprego e tal. E aí eu parei, eu raramente vou, né? Geralmente eu vou mais para conversar com o pessoal. Aquele dia eu fui e falei, vou ficar uma meia hora aqui, conversando com os alunos, né? E foi interessante que chegou um rapaz novo, devia ter, sei lá, uns 20 anos. A primeira pergunta que ele me fez, falou, empresa legal e tal. O que vocês oferecem para quem está começando? Uhum. Aí eu parei um momento, fiquei pensando assim, mas... A primeira pergunta, né, o que vocês fazem, onde vocês estão, que tipo de indústria, o que vocês oferecem? Eu falei assim, depende. Aí ele falou, depende do quê? Eu falei, depende do que você tem para me oferecer. Aí ele parou assim e falou assim, por quê? Eu posso te oferecer um salário muito bom, ou eu posso te oferecer a possibilidade de você se capacitar para você ganhar um salário muito bom. Porque o salário muito bom vem com várias responsabilidades, vem com várias habilidades, e se você não tem isso, eu tenho pouco para te oferecer. Eu tenho para te oferecer a capacidade de trazer você para dentro, te ensinar a trabalhar com automação, que não é um mercado que a gente não aprende na faculdade, né? Você sai engenheiro e você não sabe trabalhar com automação. A automação que a gente aprende na faculdade é muito conceitual. Quando você vai para a indústria e você vê os problemas da indústria, é no campo que você aprende automação. Então eu falo assim, para mim, você está vindo da faculdade sem formação quase nenhuma. Esse foi o motivo pelo qual nós fizemos um laboratório dentro da universidade para trazer o que eu tenho de solução para dentro do curso que você faz, para que quando você saia da faculdade, você tenha algum conhecimento que eu possa utilizar. Porque o conhecimento conceitual, vamos dizer assim, da automação, ele é muito pouco quando você chega na vida real, né? Porque o papel, eu sempre digo, o papel aceita tudo. Você calculou, deu, ok. E se a temperatura cair? A automação trabalha diferente. E se tiver muito calor? A temperatura é diferente. A temperatura é diferente, a automação se comporta de maneira diferente. E se a tensão variar na rede elétrica, a automação pode se comportar diferente. Então, muito do conceitual não se aplica na vida real, né? Se chove um dia, já muda um monte de coisa. Porque você tem umidade, a umidade vai para dentro do ar. Então, o conceitual não considera isso, né? Então, falei, nós montamos um laboratório para trazer a realidade. E aí, quando você tem a realidade, você é mais útil para a automação. Então, quando você me pergunta o que você me oferece, eu faço a mesma pergunta para você. O que você me oferece? Né? Então, é exatamente essa troca, né? Assim, ganha-ganha, né? Antes de você pedir, você tem que me dizer o que você tem para me oferecer também, né? E também, né, você fez o exemplo da universidade, né? Às vezes as universidades, talvez, aqui não sei porque não estudei aqui, mas na Itália tem esse negócio que às vezes elas são consideradas distantes do mundo do trabalho. Aqui você dá um exemplo de integração, trabalho e educação, né? Ou seja, é um laboratório onde o estudante que fez todos os cálculos, estudou, depois coloca na prática. Exato. Através de componentes que estão ali para ele saber mexer, né? E o interessante que nós fizemos lá foi... nós estamos na parte pneumática, que é a automação com ar comprimido. Então, quando você aprende o conceito, eles têm geralmente um painel onde você monta componentes básicos e simula. Essa máquina tem que abrir uma porta, fechar uma porta, segurar uma peça, né, soldar uma peça num carro. Então, ele tem alguns movimentos que ele simula na bancada. Só que aquilo é uma simulação ainda inicial.
né? A indústria, você coloca 1 milhão de variáveis, o tempo que ela tem que ser feito, a quantidade de peças tem que ser feito. Se você vai apertar um botão, ele vai ter que, na primeira vez que você aperta, ele faz um movimento, a segunda vez ele faz outro movimento. Então tem uma série de complicações que entram que na base não se dá, né? Por isso que eu falo que a gente aprende muito no campo. E aí existem componentes que são apresentados e existem componentes que existem na indústria que são muito mais modernos, né? Então, normalmente as universidades, elas têm o que... Quando nós entramos na Unisanta, o laboratório deles era de 2002. E nós estamos em 2020. E o laboratório, a tecnologia era de 2002. E quando eu cheguei, eu falei assim, a primeira coisa que você vai fazer, você vai fechar essa porta e vai me dar a chave. Se nós temos uma parceria, você vai fechar a porta, vai sair de férias e eu vou montar o laboratório que eu montaria para treinar a minha equipe. Explicamos bem essa parte, porque eu conheço sua história, mas a ANEP, ela entrou em uma universidade de Santos, né, a Unisanta, fez uma proposta para fazer 2 laboratórios, né, um laboratório técnico e uma sala multimedial, né? Multimídia. E foi um dom, né? Foi um presente, Sim. Uma parceria, claramente, contrato, mas foi um presente, um investimento do Grupo Bugatti dentro da Universidade de Santos, a Unisanta. Ou seja, eles vão receber os estudantes com material, equipamento super sempre atualizado, tecnológico, e vocês, né, a ANEP, ela tem possibilidade de treinar, que seja funcionários próprios ou que seja a possibilidade de conhecer estudantes que podem ser treinados. Sim, então esse é o quadro. Nós temos um acordo, né, que enquanto não tem aula para cursos da universidade, ela está livre para nós a sala. Então todas as 2 salas nós usamos para reuniões online, para treinamento da nossa equipe, treinamento de clientes. Semana passada tivemos um treinamento de clientes lá que tinham clientes nossos e alunos da universidade. Que foi uma coisa que no último ano nós discutimos um pouco também. Falei, eu trago tanta empresa aqui dentro. E por que não misturar seus alunos com essas empresas? Porque o rapaz está procurando emprego. O outro veio da empresa que está procurando gente. Se a gente coloca esses 2 na mesma sala e o rapaz se destaca, ele tem um contato que mais para frente pode empregá-lo. Ou imediatamente, de repente. Então, a gente começou a mesclar, inclusive, isso, trazer clientes de empresas grandes, misturar com alunos. Então, na última semana, tínhamos 2 ou 3 alunos da universidade e mais ou menos 10 pessoas de empresas diferentes, umas 4 ou 5 empresas. Então, eles estavam ali e eu falei, é hora de você mostrar o que você tem para oferecer. Você está no curso, faça pergunta, se interesse, monte, se aproxime das pessoas das empresas, porque eles também contratam e cada dia está mais difícil contratar. Eu falei, se vocês conseguirem hoje falar bem, conversar, interagir, vocês já estão à frente de 80% da geração de vocês dos 20 anos. Se você só conseguir se comunicar. Porque hoje o pessoal fala muito WhatsApp, celular, e quando você fala para ele, conversa com aquele cara, ele trava as coisas, fala, não consigo. Como você não consegue falar? Esse é o primeiro dom do ser humano que diferencia a gente dos outros animais, é falar. Então você chega lá e conversa com ele, se apresenta, conversa, fala como é que tá, meu nome, eu sou estudante, tô fazendo engenharia, tô em tal semestre. Sim, claro. É a hora de você mostrar que tinha gente, hoje tem gente da Scania treinando lá. Falei, então, o cara tá ali, ele contrata a gente. Se você não se mostrar, ele não vai. Você é certeza que ele vai contratar. Mas você tem a sua chance por 3 dias estar no meio de empresas, de pessoas que trabalham e que procuram pessoas para trabalhar com eles, né? Então é interessante isso. Renato, nós temos um grande tema que está na boca de todo mundo, que é a inteligência artificial, né? E temos outro grande tema, que talvez seja um pouco mais antigo, né? Que é a automação, que são 2 temas que podem ser comparados até um certo ponto, mas podem, né? Porque os 2... as pessoas pensam que podem tirar emprego, né? Primeiro, eu queria que você explicasse o que é automação pro pessoal e a sua opinião sobre o fato que a automação tira emprego ou não tira, né? Como a inteligência artificial. Já te falo que comentaram em alguns dos nossos vídeos dizendo, não, tira emprego, é feio, é ruim. Não, toda nova tecnologia, ou toda tecnologia, vamos dizer assim, ela assusta. A automação, ela assusta demais, porque você tem uma indústria que constrói cadeira, aí você tem o cara ali apertando parafusinho, montando, encaixando,
E cada dia você tem um tempo, porque se você está fazendo manual, existem coisas a serem feitas manuais, são as artesanais, perfeito. Hoje em dia está se dando muito valor ao trabalho artesanal único, individual. A pessoa quer uma cadeira específica do jeito que ela quer, com um design diferente. Esse mercado existe. Mas o mercado para cadeira da sua cozinha, que você vai comprar, você vai trocar, hoje em dia ele já é um mercado seriado. Né? Você precisa ter volume, até para ter condição de preço. Então a automação entra nessa parte, não na parte que dentro do design, né? O desenvolvimento de uma coisa única. Isso sempre vai ter valor. Né? Agora, quando você fala em produção seriada, cada dia menos as tarefas repetitivas vão ser executadas por pessoas. Isso é uma questão de lógica, né? Eu sempre brinco que quando a gente entra com a automação, o cara de manhã ele sabe exatamente quantas peças ele vai fazer no final do dia. Se a máquina não der nenhum tipo de problema, ele sabe. Se ele programar para sair 5.000 peças, vão sair 5.000 peças. O ser humano você não sabe. Ele não tem uma linearidade de todos os dias fazer a mesma quantidade. Né? Então, a automação ela entra nisso, um trabalho que ele é repetitivo. Então, eu digo assim, quando você faz um trabalho que você pode ser substituído por uma automação, não necessariamente ele é um trabalho para um ser humano mesmo. Porque você encaixar uma peça na outra o dia inteiro, para mim isso não é um trabalho para um ser humano. Para mim o trabalho do ser humano é ir desenvolver essa máquina, esse equipamento, que vai tirar esse trabalho repetitivo de alguém, que é o trabalho que te dá a lesão de esforço repetitivo, é um trabalho que o cara enche o saco, com 6 meses ele já não aguenta mais fazer aquele trabalho, aí entra a boa prática do funcionário que não existe, que ele está fazendo aquilo há 6 meses, pega daqui, coloca aqui, pega aqui, encaixa ali, pega aqui, parafusa aqui. 6 meses o cara já cansou. Acaba. Ele já cansou. Aí você troca a pessoa, troca a outra. A automação entra nisso. Ela não vai entrar no desenvolvimento, no raciocínio. Né? E aí você põe um dispositivo que monta e você precisa de uma pessoa que programe, uma pessoa que faça manutenção, uma pessoa que mantenha aquele equipamento funcionando, ou que melhore, ou que faça melhorias nele para que ele seja mais rápido, mais desenvolvido, que tenha leituras automáticas, que consiga fazer com mais precisão. E eu acho que é aí que entra o ser humano. Aí que entra nas melhorias e no desenvolvimento. No trabalho repetitivo de encaixar uma peça em cima da outra, não existe porquê. Até porque, se você pegar a década de 60, eu sou o 6º filho. Eu tenho 2. Então, se você pegar da geração do meu pai para a minha geração, a tendência é que você tenha cada vez menos pessoas. E como é que você vai fazer um trabalho manual, repetitivo, o tempo todo? Você olha o Japão, você olha a Europa, você entra nas fábricas da Europa, o que você vê? Uma pessoa, 5, 6 máquinas. Realmente não precisa, não tem gente. A crítica que chegou pra gente, né, dessa pessoa, que eu olho todos os comentários. Sim, né? Todos. Eu também gosto. Todos. E os que são mais negativos eu olho até mais, Sim. né? Porque às vezes você está esquecendo de um ponto de vista. Exato. Não, e até porque a nossa natureza humana, né? Você tem 10 bons, aí você vai tem olhar um. o ruim. Nossa, aquele cara. Mas a crítica foi, sim, mas o trabalhador de 50 anos ou de 60 que já está na carreira não vai aprender a mexer com programadores, software ou coisa assim. Você acha que nos seus casos, assim, na sua experiência, os trabalhadores aprendem? Ou é tarde para aprender? Eu contratei um funcionário aqui 2 anos que era meu pedreiro. Ah, é? Ele era meu pedreiro. Hoje ele trabalha com estoque, ele recebe importações. Então, assim, para mim, quando o cara fala assim, eu tenho 50 anos, eu tô fazendo minha 2ª pós-graduação. Tô aprendendo a falar outras línguas. Então, assim, eu acho que é muito tranquilo você falar assim, eu tenho 50 anos, eu já não aprendo mais. Eu sou criado, meu pai era italiano, e meu pai dizia assim, você só vai parar de ter condição de aprender se você morrer. Se você respira, você pode aprender. Então, assim, eu não consigo... Às vezes, quando as pessoas me dizem, o cara que tem 50 anos não aprende mais. Aprende. Se você quiser, aí entra um ponto que entra a boa prática, o bom trabalho, o bom lavoro do funcionário. Se eu só quiser montar a mesa, eu não vou aprender. Se eu quiser aprender a fazer uma programação, enquanto eu tiver um cérebro ativo, eu faço, eu aprendo. É que cada vez mais as pessoas hoje, até os jovens hoje, você olha e o cara fala assim, eu dou aula para pós-graduação. E eu indico livros e os caras falam assim, mas livro? Eu falo assim, cara, livro? O problema é que todo mundo hoje quer, se não dá os 30 segundos do Instagram ou do TikTok,
não é informação válida. Eu falo, só que assim, você não consegue ler 2 páginas de um livro. Por quê? Você fica lá lendo, vendo vídeo do TikTok, seu cérebro fica dando pico. Aí, quando você pega um livro, o livro não dá pico. Você vai ter que ler, você vai ter que interpretar, você vai ler a 2ª página, a 3ª página. E a juventude hoje não consegue se concentrar. Então, tudo, de certo modo, tudo tem uma desculpa. Então, eu fui criado do jeito assim, você só consegue fazer alguma coisa quando sua vontade de fazer for maior que a sua desculpa. Ah, sim. Se a sua desculpa for maior, você não aprende, você não consegue, você não desenvolve. Então, assim, eu tenho pessoas lá de 20, de 30, de 40, de 50. Temos um montador, hoje está treinando uma equipe da Scania gigante, tem 63 anos. Sim. Abriu a empresa dele aos 50, porque nós ajudamos ele. Era funcionário de uma outra empresa, e a empresa começou a andar mal, não estava indo para frente. Ele falou assim, você quer abrir a sua empresa? Aos 50 e cacetada, ele abriu uma empresa do nada, e hoje ele fatura muito bem. Tem montagens, tem clientes importantes. Então, você me dizer que um cara com 50 anos ou 60 anos, ele não aprende mais. Se ele quiser, ele aprende. E a empresa pode fazer um percurso para o Com cara certeza. aprender e não Exatamente. largar ele na rua, Não né? adianta você falar assim, ó, eu vou te jogar fora. Não. Se você quiser, você treina. Exemplo, meu pedreiro. No meio da pandemia não tinha nenhum trabalho, eu precisava de mão de obra. Sim, sim. E aí eu procurava, entrevista um rapaz de 20 anos. Pô, o que a empresa me dá? Eu te dou um emprego, você está desempregado, eu te dou um emprego. O que mais você quer além do emprego? Começa com o emprego, depois, conforme você for desempenhando, você vai ter mais. E aí um cara de 50 e tantos anos fala assim, você quer um emprego? Eu quero. Então vem trabalhar. Poderia ter empregado um jovem de 20. Só que eu não encontrei um jovem de 20 com vontade de trabalhar. De fazer... Todo mundo quer um emprego, pouca gente quer um trabalho de verdade. Tem que trabalhar, botar a mão, carregar caixa. Aí eu quero trabalhar no computador, quero trabalhar no celular. Agora, a mesma questão podemos aplicar à inteligência artificial, né? Ou seja, você enxergar ela mais como uma ameaça, mais como uma oportunidade, Não, né? eu acho que assim, é como toda nova tecnologia. Eu acho que você pode usar ela bem e você pode usar ela mal. A automação também você pode usar bem e mal. Sim. Sempre você pode fazer. Se você quiser falar, vou mandar todo mundo embora e trazer uma máquina no próximo mês, você pode fazer. Sim. E você pode fazer um plano onde você desenvolve os equipamentos gradativamente, vai capacitando as pessoas para quando a máquina chegar, o cara poder saber usar ou fazer o trabalho, né? Acho que a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Então, um dia que eu tava vendo um rapaz falar sobre inteligência artificial, um especialista, ele falou assim, me preocupa mais a burrice natural atual do que a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela vai te responder o que você pergunta. Ela vai criar com base no que você pedir. Tem um filósofo italiano, siciliano, né, Giovanni Gentile, que dizia que o trabalho serve para o homem se emancipar da natureza e não ser escravo da natureza, porque quando a gente nasce, hoje não, mas na história a gente nasce no meio do quê? No meio do nada, né? Cheio de animais perigosos, selva, deserto, gelo, inundações, sempre existiu isso. Então, assim, o trabalho emancipa a raça humana. Então, o que a gente está tentando verificar é a inteligência artificial, como qualquer tecnologia, pode nos ajudar a não ficar em uma gaiola, né? Sim. A ser mais livres. Sim, acho que assim, ela, se você pegar a inteligência artificial, ela é um compilado de conhecimento. E de onde sai o conhecimento que ela compila? Não é da inteligência, ela não cria um conteúdo, ela compila. E eu acho engraçado porque como eu dou aula na pós-graduação da faculdade lá da Unisanta. E às vezes eu falo pro pessoal assim, ó, eu dou aula de gestão de projeto. Eu falo assim, eu quero que vocês me façam um projeto para construir essa garrafa. O que você precisaria? O que eu tô pedindo para ele? Eu preciso do seu raciocínio. Eu não quero que você construa a garrafa, eu não quero que você imagine. Eu quero que você, se eu te desse na mão essa garrafa, como você sairia dessa confusão e me traria um produto? Eu quero ver o raciocínio dele. Eu quero ver se você sabe imaginar onde você ia buscar o custo, se você faria a peça na sua empresa ou se você terceirizaria, né? E aí, dei 10 dias pro pessoal pensar. Falei, ó, tinha aula 2 semanas. 10 dias pra vocês pensarem. Acho que eu fui o professor que deu mais tempo. Geralmente o pessoal pede durante a semana. Eu falei, dou 10 dias. Até a próxima aula vocês têm tempo de pensar nisso. E veio 50% dos trabalhos vieram com inteligência artificial. E é muito simples você ver.
né? Porque o conceito, a construção da apresentação, os tipos de termos que são utilizados, você fala assim, você não fez isso. Não, eu entrei lá e... eu queria que você pensasse. Então hoje você vê isso, o pessoal está tentando usar a inteligência artificial para pensar. Ela não pensa, ela compila. Então fica muito claro quando você joga lá que o cara falou assim, ele jogou uma pergunta no chat GPT, eu falei, se eu pedir, faça uma apresentação de gestão de projeto baseado no conceito e jogar o currículo da matéria, ela faz para mim. Só que fui eu que fiz? Não, eu não criei a apresentação. E eu estou usando palavras que o cara pode... o chat GPT pode tirar de qualquer lugar a informação. Ela pode estar certa, ela pode estar errada. Porque ele vai olhar na internet e vai buscar. Então, se alguém falou besteira e ele usou aquela fonte, você vai replicar aquilo. E é o que acontece muitas vezes. Tu fala assim, primeiro vai ler sobre o assunto. Vai se interessar pelo assunto que você está tentando pesquisar para você ter um mínimo de conhecimento. Aí você faz a pergunta exata, né? Uma brincadeira que eu estava falando com o Guilherme, que trabalha comigo, quando a gente começou a ver, eu falei assim, vamos testar esse negócio da inteligência artificial. Aí entrei no chat GPT e falei, me traz uma foto de Simbolize Santos. Aí trouxe uma foto de mar. Aí eu falei, tá, mas esse mar pode ser qualquer lugar. Pode ser o mar da Itália, o mar da Espanha. Aí eu falei assim, agora não, me traz uma foto, uma imagem da Bolsa do Café. Aí ele trouxe uma foto da Bolsa do Café. Eu falei, legal, mas é uma foto. Aí eu coloquei, agora vamos até o limite. Quero um desenho como se tivesse sido feito por carvão, a foto da Bolsa do Café em 3D e não sei o quê. Cara, veio um desenho, parecia que tinha sido feito por um desenhista, um pintor, desenhado com carvão. Aí eu falei assim, você tá vendo? Eu posso dizer o que eu quero, eu posso dizer mais aprofundado, eu posso dizer exatamente o que eu quero. Ou seja, se eu não soubesse que eu queria a foto da bolsa de café, do café, assim, desenhado como se fosse em carvão, e tal, em 3D, com fundo branco, ele ia trazer alguma coisa. Quanto mais você sabe, mais ela te ajuda. Então, eu não tenho medo de falar assim, ela vai arrancar o emprego. Normalmente a tecnologia arranca o emprego, sendo bruto, que eu não consigo ser muito tranquilo, assim, ela vai arrancar o emprego primeiro do preguiçoso. O preguiçoso é sempre o primeiro a perder, porque ele vai te arrumar mais desculpa do que vontade de falar, não, isso aqui eu posso usar? Ah, não, isso vai me atrapalhar. Aí vai chegar alguma coisa e vai te substituir mesmo. Então, você sempre tem que estar procurando, né? Eu sempre, quando eu dou aula, eu falo, pessoal, aprende um novo idioma, leia um livro, eu dou uma lista de 20 livros para eles. Eu falo assim, são livros que às vezes não tem nada a ver com gestão de projeto. É gestão financeira, é para sua vida. Você já viu um cara trabalhar bem, em paz, e conseguir desenvolver tecnologia com as contas dele no vermelho? Eu nunca vi. Porque o cara está desesperado para resolver o problema financeiro. Então ele não trabalha. Se ele não trabalha, ele não produz. Ele vai fazer o básico, ele vai ser o medíocre. Então, aprende um pouco de tudo. Aprende um idioma, aprende gestão financeira, aprende projeto, aprende, sei lá, cara, história. Tenha conversa, desenvolve um diálogo. Aí, conforme isso, você cresce como pessoa. Se você crescer como pessoa, você vai ser um profissional melhor, você vai ter mais habilidades, você vai ser diferenciado, né? Bem, e você consegue ver quando as pessoas utilizaram somente o ChatGPT, Muito quando fácil. você pega no É muito LinkedIn fácil. o post da pessoa que tem as estrelinhas. Se tiver alguém aqui que faz isso, parem, por favor. A estrelinha antes do texto... É porque o ChatGPT colocou a estrelinha depois. Eu vejo pessoas, até pessoas muito, tipo, diretores, ou até nas bios, dá para ver que foi feito e nem foi leito de novo, né? Não, teve uma vez que teve um concurso agora, acho que foi no sul do Brasil, não sei se foi Santa Catarina, os caras fizeram um concurso de textos. Uma editora falou, vou pegar o texto, o melhor texto a gente vai dar a chance do cara publicar um livro. Eles cancelaram, porque eles verificaram que 70% do que chegou era inteligência artificial. Tinha algumas que no meio do texto falava assim, se você quiser explorar mais o texto, coloque mais uma pergunta. O cara ele nem leu o que ele pediu para criar. E se ele leu, passou o olho, ele não leu. Então eu falo assim, cara, ela é muito útil. Sim. A gente usa para fazer o nosso trabalho também. Às vezes você tem que fazer um release para um evento, para uma empresa, para uma feira. Ela ajuda muito, porque ela faz um release para você em 5 minutos.
Em 5 minutos. 5 minutos é dele pronto, finalizado. Só que você tem que saber o que você quer falar. Sim. Olha, isso aqui não ficou legal, muda isso, muda isso. Ou você pode usar do jeito que vem. Sim. Mas é óbvio que você bate o olho e você fala, isso não foi escrito, isso foi feito automaticamente. E também tem aquela intenção que ela nunca vai pôr, né? Eu, por exemplo, tenho um negócio que, bom, não é matemática, é uma coisa minha, né? Mas quando eu escrevo um texto para um post, se eu escrevi, não sempre eu escrevo. Às vezes é alguém dos meus sócios, colaboradores e tal. Mas assim, eu sei que se eu for escrever, eu escrevo com uma tal força que eu falo, do coração. Escreve do coração. Post vai esse funcionar, tá bom demais. viu? Esse vai funcionar, porque o povo vai ler, vai falar, vai nossa, sentir aquela o Alessandro emoção, escreveu isso e ficou bom. Mas eu tenho a equipe que trabalha pra gente fazer no marketing e tal, mas às vezes eu falo assim, quando for liberar um texto, passa pra mim. Exatamente por isso, que fala assim, às vezes o texto fica, nós somos uma empresa que temos o equipamento de automação. Falo, cara, a empresa tem alma. Ela tem, não é o produto tem alma. Né? Então, assim, a rede social é uma voz. Se você não botar alma nela, o cara vai falar, legal, post legal. Quando você coloca alma, o cara fala assim, cara, esse post ficou muito bom. Esse vídeo ficou legal. Eu falo assim, não, só que você tem que entender, primeiro você tem que entender onde você tá. Né? E aí entra, quando eu falo pra eles assim, toda vez que eu contrato alguém, eu não contrato ninguém com quem eu não conseguiria trabalhar pelo menos 10 anos. Então tem muito. Eu tô na automação há 20 e tantos anos. Então tem gente que eu falo assim, eu conheço muito bem essa pessoa, mas eu jamais contrataria. Ele é um cara legal pra você bater papo, pra você tomar cerveja, pra você tomar um vinho, pra você encontrar depois do expediente, mas trabalhar com ele jamais eu trabalharia. Porque o cara não tem a mesma paixão que eu tenho nas coisas. Então eu falo assim, pra eu contratar alguém, eu tenho que olhar pra pessoa e falar assim, esse cara eu gostaria de trabalhar com ele uns 10 anos. E eu faço a mesma pergunta para pessoas que vêm trabalhar comigo. Eu falo, você trabalharia aqui 10 anos? Porque meu plano é 10 anos no mínimo. Se você não quiser ficar 10 anos, nem fica. Porque eu não gosto de trocar gente. E você vê isso nas coisas como elas são feitas. Você vê a alma, você falou, o produto tem alma. Tem. E nós italianos sabemos disso muito bem, porque você pega uma qualquer motocicleta, qualquer carro ou mesa, você vê que tem uma alma italiana ali. Você vê, fala, o cara pode copiar? Pode copiar, mas não é a mesma coisa. Sabe quantas motos parecidas à Ducati tem na China? Um monte. Elas parecem, parece igual mesmo, né? Mas não é. Mas não é igual. Você vai ver, o cara fala, nossa, ele copiou. Não quer dizer que ele tentou fazer. Exato, ele sabe refazer. Não quer dizer que ele saiba fazer. Exatamente. Né? Que ele sabe você inventar. Teve nos eventos nossos lá, eu teve em São Carlos. Pô, é aquilo, acho que é aquilo ali. Você traz o cliente, a gente faz o evento, traz o cliente, fala da empresa, conta a empresa, quem nós somos. Né? Agora, que produtos, que soluções nós temos para vocês. E depois o cara sai, tem um cara tocando música, tem comida boa, tem vinho, tem cerveja. Por quê? Porque não é só uma relação comercial. Né? Acho que a venda é feita entre pessoas. Aí nós somos uma empresa de vendas. Então eu sempre falo para eles assim, CNPJs não fazem vendas. Não. A pessoa, o cara vai comprar de você se ele confiar em você. Se ele confiar, ele olhar pra você e falar assim, eu gosto do Alessandro. Sim. Ponto. Quando a gente fechou a parceria, a gente bateu a primeira vez o papo e falou assim, cara, acho que dá pra gente fazer muita coisa junto. E estamos fazendo. Sim. Então assim, quando você vai num cliente, eu sempre falo pra eles assim, entende o cliente. Não é a empresa, é aquele cara que você foi conversar com ele. O que ele compra? O que ele precisa da gente? O que ele precisa de produto, ele precisa. Só que produto igual ao nosso tem 20 fornecedores, só no Brasil. Então ele pode escolher qualquer um. Por que ele vai escolher você? Entendeu? O que ele vê em você? Que valor que esse cara compra? Todo mundo, eu nunca entrei num cliente que me disse o seu preço é maravilhoso, o seu produto é o melhor. Porque ele fala assim, agora ele vai me esfolar. Ele sempre vai reclamar, vai falar, você vai ter que baixar seu preço, você vai ter que ter uma solução melhor. Eu já compro desse cara há 20 anos. E aí você tem que olhar e falar assim, tá, deixa ele falar. Mais um pouquinho ele diz, mas eu tô com mercadoria atrasada, então o fornecedor já não entrega, não é tão perfeito, já não entrega na data. Quem te atende? Vem um menino aí que não tem nome, então o vendedor também não marca a presença. Não gravou na cabeça nem o nome do cara que vende.
Eu falo pra eles, então, é bom quando você entra na fábrica e o cara fala assim, ô Renato, tudo bem? O cara nem sei quem é, mas ele me conhece. Olha que legal, eu já marquei nele o meu nome. Então, isso é um bom trabalho. Sim. Agora, quando o cara chega e fala assim, chegou um cara da AMP aí. Mas que cara? Um menino aí. Menino não é nome. Eu falo pra eles, o cara tem que saber seu nome. Ele tem que saber que time você torce, você tem que saber o time que ele torce, se ele tem filho, se ele não tem filho. Se interessa pelo cara. O que é importante pra ele? É preço. Mas e se eu te entregar, então, em 60 dias, tá bom? Não, 60 dias não pode. Então o seu prazo também é um problema pra você? Sim. Então quanto tempo é importante pra você? Eu prefiro entregar em 10 dias. Então eu tenho que ter essa mercadoria no Brasil, eu não posso importar. Sim. E aí você começa a entender assim, qual o valor que ele compra? Não é o preço é sempre secundário. Se ele resolve seu problema, o preço é secundário. Se você não resolve o problema, ou se você é igual a alguém, quem manda é o preço. Se você for melhor que alguém, o cliente sabe que o melhor tem um valor diferenciado, que o melhor atendimento, o melhor produto. Senão, não vendia-se Ferrari nem Lamborghini. Sim. Se é preço, é o coisa. Eu comprava um carro qualquer aí. Comprava um carro de 1980, caindo aos pedaços, ele também me leva no lugar. Por que o cara vende uma Lamborghini? Porque o cara não compra o carro. Ele compra a solução que ele quer para aquele ponto que ele está procurando. E não é que Lamborghini, Ferrari é só o cara rico que quer. Não. Né? Todo mundo quer. O cara que ganha R$1.500 e o cara que ganha... Se ele pudesse, ele queria também. Você entendeu? Então, assim, Exato. não é uma coisa. A gente pensa que é só uma coisa, né? Para uma faixa. Não, ela é pensada para ser bonita, para funcionar. E uma outra coisa que podemos entrar do preço, podemos pular para o salário, né? Que o salário é uma outra comparação legal, né? Sim. Quanto custa esse produto, quanto é o salário do cara, então... Exatamente. O que você acha, assim, qual é o passo, né, falando de... Claro, você conhece mais o mercado brasileiro, né? Então, para os trabalhadores brasileiros, do mercado brasileiro, conseguir fazer aquele pulo para ganhar mais, porque hoje nós vivemos uma época... complicada, né? Complexa, não sei exatamente, o mercado brasileiro deve ter crescido nos últimos 20 anos, a Itália os salários não cresceram, né? Só que, claro, tem muito, como chamamos na Itália, ammortizzatori sociali, né? Muito ajuda, né? Auxílios, e tem uma infraestrutura talvez mais fácil, às vezes a logística é melhor e tal. Então, como que um profissional desse ramo seu, da indústria, consegue pular? Transicionar ali, né? Você tem um pouco de tudo, né? Então, muitas vezes o cara fala assim, pô, eu tô na empresa, a empresa não reconhece. Até quando eu tô em sala de aula, o pessoal fala, pô, eu tô numa empresa há 10 anos que não me reconhece. Eu falei, você vai encontrar milhões dessa, milhares dessa. Então, você tem que entender assim, essa empresa realmente não me reconhece, porque às vezes o proprietário, o diretor, ou sei lá, o gestor da empresa, ele não vai pagar jamais salário porque é o perfil dele. E eu falo pra eles assim, se você estiver nessa situação, procura outro emprego. Procura outro emprego, é um ponto. Não adianta você ficar na empresa que você tá, infeliz, e o cara não vai te pagar melhor, porque você já viu que ele não paga bem pra ninguém, e você continua lá. Esse cara, uma hora, ele vai ter que entender que não adianta só a empresa ganhar, né? Aí entra a boa prática do empregador, né? Eu sempre digo pro meu pessoal assim, a gente forma a base de salários conforme a capacidade da empresa. Quanto mais a empresa subir, eu vou ter o maior prazer em pagar bem vocês. Só que eu não posso tirar da empresa e a gente andar no vermelho para eu te pagar um salário um pouco maior. Você precisa me ajudar a fazer a empresa crescer. Então, nós temos uma equipe muito boa desde o princípio, que eu falo assim, para eu te pagar melhor, eu também preciso ter dinheiro na empresa. Não dá para fazer milagre. Eu vou rodar 10 anos no vermelho para você ganhar bem. Aí a gente quebra, não adianta nada. Eu preciso que você ajude a empresa a crescer para você ganhar um bom salário. Nem todo mundo pensa assim, eu concordo, entendo plenamente. Então eu sempre falo, pessoal, se o teu chefe, o teu empregador hoje não entende isso de jeito nenhum, vai embora. Se você não se vê em 10 anos na mesma empresa, vai embora. Se você vê que a empresa tem um potencial de você ter um melhor salário, vai se capacitar. Entenda, eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim, me coloca na parede. Eu adoro estar sob pressão.
Quando o funcionário, ele é tão bom que você fala assim, se eu perder esse cara, eu tô ferrado. É a posição melhor que você tem e a mais desconfortável. Melhor porque você sabe assim, esse cara não tá ganhando o que ele merece, eu preciso pagar. E se eu perder esse cara, eu vou ter um problema seríssimo. Eu falo, vocês têm essa prática de deixar o seu chefe desconfortável? Porque se ele não tiver desconfortável, ele nunca vai te pagar melhor. Se ele olhar pra fora e falar assim, eu tenho 5 igual esse, você vai ficar com o seu salário aí pra sempre. Se você se diferenciar e começar a mostrar pra ele, ó, eu sou melhor. Se você não me pagar, pode ser que alguém venha e me dê oportunidade. Se o chefe for inteligente, você nem vai precisar falar com ele. Eu sempre digo pra eles, eu tô sempre olhando, eu falo assim, aquele cara tá rendendo muito. Ele tá com outro cara, eles dois têm o mesmo salário, só que aquele rende demais. Imediatamente eu tento fazer um plano para aquele cara ganhar mais. E eu falo pra ele, sabe por que eu faço isso? Porque invariavelmente o cara que ganha menos vai bater na minha porta. E lá na empresa a gente tem os cargos de coordenação, mas eu falo assim, você tá com problema, bate na minha porta. Nem precisa falar com o seu chefe. Vai lá na porta lá, eu não sou diretor de álbum de figurinha, que fica com a gravata sentado de terno, não. Eu trabalho de camiseta igual todo mundo. Pode bater na minha porta e vir falar comigo. Eu vou dizer, invariavelmente o cara que ganha menos bate na sua porta. Por que fulano ganha mais que eu? E a melhor resposta que tem pra você dar. Fala assim, porque ele rende mais do que você. Ele me entrega mais do que você. Ele se especializou mais do que você. Quando eu dou uma coisa pra ele resolve na metade do tempo que você resolve. E aí o cara olha e fala assim, você quer ganhar que nem ele? Me entrega o que ele entrega. Aí o cara volta e fala assim, você tem 2 opções, você pode ir embora. Se você tá insatisfeito, você acha que você é desvalorizado, você pode ir. Porque o cara que tá do seu lado faz muito mais do que você. É justo que ele ganhe mais do que você. Eu não posso pagar igual para 2 pessoas que trabalham em níveis diferentes. Se o cara me entrega o dobro, ele tem que ganhar mais. E falo, então eu sempre falo pra eles, você tem que incomodar seu chefe. Se ainda assim, e muita gente fala, pô, mas eu aprendi pra caramba, hoje eu resolvo tanta coisa na empresa. Eu falei, eu também passei por isso. Trabalhei 12 anos numa empresa. Era a 2ª pessoa em comando na empresa. Teve um dia que eu falei assim, eu vou embora. Só que, até eu chegar em segundo da empresa, eu aprendi tanta coisa, que quando a IEP me achou, eu falei assim, o que vocês querem fazer? A gente quer abrir uma empresa no Brasil. Eu falei, eu sei como fazer. Se eu tivesse ficado reclamando como coordenador de vendas internas lá no começo, eu ia morrer coordenador de vendas internas, reclamando ou ser mandado embora. Não, eu fui aprender engenharia, fui aprender marketing, fui aprender produção, fui aprender estratégia de negócios e tal. Quando eu cheguei no segundo posto, eu falei assim, não tem mais para onde eu ir e eles não vão aumentar meu salário. Só que o conhecimento que eu adquiri nesse tempo, eu sei que lá fora eu tenho oportunidades. E aí começamos a empresa, a AEP, com papel em branco na Itália. Só que eu não tinha medo nenhum. Por quê? Porque eu me capacitei no tempo. Se eu não tivesse me capacitado, eu não pediria as contas. Claro. Eu ia ficar com medo e ia receber o salário que eu recebia. E tem também uma questão que é a escolha do mercado, né? Também tem mercados que vão pro lado da morte, né? Vamos chamar assim, que vão morrer, né? Tem obras, tipo de tecnologia, tipo de emprego que já acabou, né? Eu uso para eles o exemplo quando a gente fala de projetos. Eu falo assim, vocês sabiam que a Kodak inventou o sensor de foto digital? Ela fazia filme e ela inventou o sensor digital para câmera digital de fotos, ela inventou o sensorzinho primeiro. Como você inventa a tecnologia e você consegue falir no mercado? Sabe por quê? Porque ele inventou o sensor e disse assim, isso nunca vai pegar. Nunca vão parar de usar filme. Ele movimentou o mercado. Quando a Kodak foi tentar fazer a primeira máquina fotográfica, já tinha 1 milhão de máquinas melhor que a deles. Só que o sensor que inventou foram eles. Só que ele se apegou, porque o meu principal negócio é filme. Eu falei, então às vezes você faz isso com a sua carreira. Você tá vendo oportunidades, e aí você fala assim, pô, mas se eu entrar aqui, eu vou ter que trabalhar muito. Ah, aqui tá tão confortável. E eu brinco com o pessoal e falo assim, ó, quando passar um cavalo selado na sua frente da sua carreira, monta. Porque a hora que se você não montar nele, alguém vai montar. E ele não passa a segunda vez, porque esse cara vai montar e vai embora com o seu cavalo.
Eu falei, então assim, eu era o campeão. Eu ficava trabalhando. Alguém precisa fazer tal atividade. Cara, era um inferno. Você ia ter que trabalhar de sábado, ter que ficar de noite. Eu fazia reunião com o Japão 8 horas da noite. Trabalhava, chegava às 7 da manhã, 8 horas da noite, começava uma reunião com o Japão. Ninguém queria fazer essa reunião. Eu falava, não, eu faço. Só que eu pegava o conhecimento do como o japonês pensava. Aí eu comecei a aplicar aquilo no meu trabalho dentro da empresa japonesa. E aí eu fui melhorando meu trabalho. Chegou um ponto de eu era o cara que tudo caía pra mim resolver. Aí as pessoas começam, mas o Dall'Amico faz isso porque o chefe gosta dele. Eu falo assim, cara, nenhum chefe gosta de ninguém. E hoje eu brinco com ele, eu sou chefe, sabe de que eu gosto da minha mulher? Eu gosto da minha mulher, eu gosto dos meus filhos. Eu gosto de quem tá na minha vida e de quem produz. Não é gostar. É que o cara olha pra você e fala assim, em quem eu vou jogar isso pra ser resolvido? Não é amor, é resultado, né? Então, se você der resultado, lógico que o seu chefe vai preferir entregar na sua mão. Mas não é gostar. Eu falo assim, teve vez de eu ir pro Japão 2 vezes no mesmo mês, cara, uma vez. Eu quase morri. 12 horas de fuso horário, 30 horas de voo, entre 2 voos. Eu fui 2 vezes no mesmo mês. Eu fui, porque eles tinham visto que era temporário. Eu tive que ir, expirou o visto, eu voltei. Aí arrumaram outra reunião, eu tive que ir de novo. Por que eu fui 2 vezes no mesmo mês? Porque era eu o cara que tinha pra resolver. Eu falei assim, você acha que eu queria ir 2 vezes pro Japão? Eu fiquei um mês com a cabeça atordoada, assim. Porque você vira 12 horas, volta, vira 12 horas, volta, vira 12 horas, volta. Eu fiquei um mês que eu pisava no chão, parecia que meu pé tava dormindo. Eu falei, minha cabeça tá atrapalhada. Do outro lado, se tivesse uma outra pessoa querendo Poderia fazer, o cara Exato. poderia chamar outra. Por que foi o Renato? Entendeu? Porque o Renato era o único que conseguia fazer. Eu falei, então, não sou eu. Eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo e falo assim, a única pessoa que pode ficar no seu caminho entre o que você tá hoje e o que você quer é só você. Uhum. Porque ninguém sabe onde você quer chegar. Só você sabe. Então, se você se prepara para isso, hoje você faz um jeito, amanhã você faz melhor, depois você faz melhor, depois você faz melhor. Você não pode... A única coisa que você controla no seu trabalho é a qualidade sua entrega. Você não controla o que o seu concorrente de vaga entrega. Você consegue falar assim, não, eu vou evitar, o Robson tá ali, nós estamos disputando a mesma vaga. Não, o Robson não vai fazer isso hoje. Então, se você amarrar ele em casa, ele pode chegar e fazer. Se ele não tiver amarrado, algemado, ele pode entregar. Então, você tem que entregar. E amanhã você tem que entregar mais e mais. Você tem que se manter avante. Porque se você estiver avante, você concorre só com você mesmo. Você não concorre com ninguém. E esse foi mais um corte motivacional do Renato Dall'Amico. Muito bom. Muito bom. Mas eu sempre falo pro pessoal, né? Eu falo, pô, você pensa na sua carreira, eu não penso na sua carreira, você pensa. Você se apresenta, se prepara, e aí se você estiver pronto, se você não conseguir nessa empresa, talvez você consiga em outra. Mas você nunca vai conseguir se não estiver preparado, né? Agora, Renato, a ANEP está numa área que é a indústria, podemos chamar de indústria clássica, mas com ferramentas modernas, né, com tecnologia. Agora, a indústria clássica, eu tenho aqui uns números interessantes, tanto para a Itália quanto para o Brasil, né? A indústria foi a responsável da construção do bem-estar e do avanço para as pessoas, para a humanidade, né? Para a população mundial, né? Só que nos últimos tempos, né, teve uma deindustrialização, né? Teve especialmente, na verdade, aqui no Brasil teve uma grande deindustrialização. Nos últimos anos melhorou um pouco, voltou, mas aqui nós temos uns dados falando que na Itália ainda a indústria é um pouco tudo, né? Manufatureira, automação e tal, o conjunto, representa perto de 19%, quase o 20%, né? E o Brasil, ele oscila, né? Ele vai e vem e ele caiu até 11 e agora parece voltando, segundo alguns dados, até 20. Mas esse é um dado muito crítico para um país como o Brasil, porque o Brasil deveria ser mais industrializado que a Itália, né? Sim. E não é. Eu sempre digo que assim, o industrial brasileiro, ele é um herói, porque é impressionante o tanto de dificuldade que você enfrenta se você quiser abrir uma empresa no Brasil.
Se você começar, pra você abrir, você já tem que... Cara, é uma maratona. Aí você vai começar a produzir. É outra maratona. É licença, é isso, é aquilo. Aí você vai importar, que nem no nosso caso que a gente importa a matéria-prima. Aí você tem que garantir que a margem que você tem no negócio é maior do que... Então você tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em produzir, em gerar, em projetar, em contratar, regras, legislações que mudam, imposto que aparece. Aí o pessoal fala, nós vamos ter uma simplificação dos impostos. Eu falo assim, sim, em vez de pagar 3 impostos, você paga 30, você vai pagar um imposto que paga 30. Ele não vai diminuir isso. Eu falei, nunca espere que o governo vai falar assim, hoje eu recebo 3 impostos que somam 30%, eu vou gerar um imposto para 15%. Não, ele vai simplificar para ele, você vai gerar uma guia de 30%. Sim. Não vai ser mais barato, vai ser mais simples, não mais barato. Então, assim, é um sufoco, né? Então, hoje, eu estava vendo, semana passada, eu estava lendo um artigo que falou assim, o Brasil já está com deficiência de engenheiros. Eu sou engenheiro, isso me dói o coração. Que eu vou assim, sem engenheiro você não cria. Você pode gerar o design, você pode fazer... Nós estávamos conversando no início ali, falando, pô, existe o design conceitual e tal. Aí a gente entra na parte da execução. A gente entra na parte da montagem, de botar as coisas para funcionar, né? Existe sempre a briga do pessoal que fala assim, o pessoal do design ou o pessoal da arquitetura com o engenheiro. Por quê? A gente pensa no conceito. Aí depois vem o cara, o chato, que é o engenheiro, que ele fala assim, tá bom, para fazer isso eu preciso de tudo isso. Ah, mas tudo isso é difícil. Aí o cara vai tentando, dentro da concepção, conceber a solução que você fez o design de uma forma prática. O engenheiro, ele é prático, né? Então, é engraçado que eu sempre brinco com o pessoal, eu falo assim, você faz engenharia, você pode trabalhar em qualquer área. Qualquer área. Você acha engenheiro no contábil, no administrativo, no banco. É cheio de engenheiro. Por quê? Eu sempre brinco com o pessoal, assim, a gente toma tanta porrada no curso de engenharia, na cabeça. Tem umas matérias que eu falo assim, isso só serve para tortura mental. Porque você tem que pegar o cálculo, fazer a forma, calcular com letra, calcular com número, faz uma integral, faz derivada, você faz 1 milhão de coisas. E eu falo para eles assim, isso faz a gente falar assim, nada é impossível. Nada é impossível pro engenheiro. Então o brasileiro já tem um pouco disso, né? O difícil eu faço, o impossível eu preciso de uns 10 minutos para eu tentar achar uma saída. A gente não desiste do problema, né? E o engenheiro brasileiro, a gente é amassado na faculdade com um monte de coisas que você tem que calcular, você tem que desenvolver. E aí eu falo para eles assim, então o engenheiro ele tem essa característica. O cara fala assim, pô, nós temos um problema aqui que precisa ser resolvido. Todo mundo tá preocupado e o cara fala assim, peraí, gente, tem saída, tudo tem saída, porque a gente aprende isso na faculdade. O cara tira 1, toma pau, aí faz a matéria de novo, aí tira 3, aí precisa tirar 8 na segunda prova, o cara tira. Então ele começa a acreditar assim, tudo é possível, né? Então e nós estamos com essa falta hoje, tem uma queda gigante de engenheiros. Sim. Né? Mas isso é porque é uma queda geral do mercado industrial, porque a gente... assim, como se explica isso? Eu diria para você assim, são as facilidades do mundo moderno. Né? A facilidade. Eu sou da época que você fazia um trabalho quando você era criança, você ia na biblioteca e nem tinha máquina de xerox. Você tinha que ir lá, pegar o livro, copiar, levar para casa e passar limpo. Hoje em dia, o cara pega e fala assim, eu preciso resolver uma equação absurda. Ele bate a equação na internet e tem um cara fazendo um vídeo no YouTube. Então, é muito fácil. Hoje as coisas estão muito fáceis. Então, o cara fala assim, pô, eu vou fazer engenharia, o curso é difícil, eu vou fazer, sei lá, design de games. Que também é difícil, o cara não sabe, mas é difícil pra caramba. Mas no primeiro momento, o cara acha que é simples. E aí o cara vai ver tudo que tem atrás de desenvolver um jogo, e aí o cara desiste. Então, hoje em dia, você tem muito isso. Né? O cara entra na engenharia, na minha época já era. Eu entrei na engenharia, na minha turma do primeiro ano tinha 50 alunos. A segunda tinha 30, o segundo ano. No terceiro ano, no quinto ano, sexto ano, que era 6 anos na minha época, quando eu me formei, se formaram 10 da minha turma, dos 50. Tinha uns 5 perdidos lá para trás, que tomaram um monte de pau e tava vindo. E o resto desistiu, porque não é fácil. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, vou fazer engenharia, mas engenharia paga mal. O cara não consegue...
A piada, tem um humorista que ele brinca e fala assim, tá cheio de engenheiro dirigindo Uber. Aí eu falo assim, sim, tem engenheiro, tem advogado. A chance é que, se você for um bom engenheiro e não um bacharel de engenharia, você vai ter emprego. O problema é que você quer só se formar. Você acha que o diploma vai te dar emprego. Diploma não dá emprego para ninguém. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter valor para o mercado, você tem que saber desenvolver o campo que você está entrando. Eu faço um curso de design, então agora eu sou designer. Não, você é formado no curso de design. Você faz alguma coisa, você produz. A mesma coisa que o engenheiro, a mesma coisa que o advogado. Quantos advogados empregados tem? Aí eu falo pro pessoal assim, engenharia não dá dinheiro para um engenheiro ruim. Para um engenheiro bom, cara, nem que você não trabalhe com engenharia. Eu falei, eu não trabalho com engenharia. Eu sou diretor da empresa, trabalho com vendas. Mas se eu precisar ir para campo, eu resolvo. Mas eu não sou engenheiro. E eu tenho pessoas que fazem trabalho de engenharia e não têm o diploma de engenheiro. Então depende de você, não depende do seu diploma, né? Isso é um fato, né? Mas tem também uma fotografia, digamos, de uma macroeconomia, né? De que a indústria e então os engenheiros estão desacelerando em alguns países, né? Então, assim, o mundo está um pouco se mudando, né? O fluxo econômico se mudou, sobretudo para a Ásia, né? Só que, assim, ainda eu acho que o Brasil poderia ter uma segunda chance, o segundo renascimento industrial, que é querer fazer. Nós trabalhamos com a indústria, então nós temos desde a parte da automação propriamente dita ali, das peças de maquinário que fazem se movimentar, até o início, que é a distribuição de ar comprimido na nossa linha. E assim, eu tenho visto, assim, nos últimos anos, muitas empresas estão nascendo. Sim. Então, eu trabalhei muito projeto de nascimento. Então, eu falo assim, eu realmente acredito assim, existe um renascimento, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar do mercado mundial, porque assim, nós somos um povo que gosta de fazer as coisas. O Brasil ele tem essa característica do cara querer fazer. Ele não quer comprar. Se ele puder fazer, ele é mais feliz fazendo do que comprando. Então a gente tem esse caráter industrial empreendedor, né? E não um empreendedor que o pessoal fala, 30% do Brasil é empreendedor. Tá, se eu tenho um camelô, eu sou um empreendedor. Não desmerecendo o cara, mas existe um empreendedor da construção de uma empresa e hoje se generaliza demais o empreendedor, né? Eu acho que você tem que dar valor ao empreendedor que ele trabalha, ele gera emprego, ele faz desenvolvimento, ele faz marketing, ele agrega isso. Muita gente é empreendedor hoje porque ele não tem emprego. Aí o cara vai vender alguma coisa. Aí você fala, não, é um empreendedor. Não, ele gostaria de estar trabalhando numa empresa, de estar projetando alguma coisa, estar fazendo parte de uma coisa gigante. Ele é empreendedor, ele está empreendedor, não é empreendedor. Ele foi obrigado a abrir um comércio porque ele não tem emprego. Então, aí se generaliza demais. O Brasil é um país de empreendedores. Sim, somos. Mas a gente tem que ajudar essas pessoas a empreenderem e crescer. E o cara começa com algo que ele vai crescendo, vai aumentando e vai trazendo, porque a gente gosta de empreender realmente, né? Mas você tem que ajudar o cara a desenvolver esse empreendimento. Isso é um fato, né? Agora, provavelmente o esforço que pode ser feito é continuar, né, a ter investimentos e a trabalhar nesse ramo e não desistir. O problema que a gente vê muitas vezes é muitos projetos iniciados e mal acabados, né? Eu tenho aqui um dado interessante para nós, mas eu acho também para quem trabalha nesse ramo, que é a parte de investimentos em Research and Development, né? Pesquisa e desenvolvimento, acho que é em português. E você vê, Itália e Brasil são parecidos nesse caso do ponto de vista negativo, né? Eles investem muito pouco. 1,4% do PIB a Itália, 1,2% o Brasil. Sendo que a Coreia é 4,5%, a China 2,15% e os Estados Unidos 3%. Ou seja, é o dobro do que a gente, ou mais. Eu acho que isso é um pouco do que desencanta hoje o jovem de buscar uma engenharia, buscar um curso de desenvolvimento. Porque ele aprende a teoria. Foi onde a gente entrou na universidade e falou assim, vocês dão toda a teoria pro cara, mas ele vai pra indústria, ele não sabe ligar nada. Ele sabe desenhar, ele sabe fazer, mas e ligar? Ir pra máquina e mexer efetivamente? Aí eu tinha que pegar o aluno e treinar ele de novo.
Então, falta isso do investimento na criação da mente, né, do desenvolvimento, do cara que vai desenvolver alguma coisa, né? O Brasil forma mentes brilhantes que vão trabalhar fora. Vão trabalhar nos Estados Unidos, vão trabalhar na Europa. Por quê? Porque aqui não tem espaço. Não existe um desenvolvimento, um investimento na pesquisa brasileira mesmo. É muito pouco. A gente investe bastante em pesquisa de agricultura. Somos muito... Você pega o mercado de agricultura brasileiro, você vai ver as empresas, cara, eles desenvolvem muita coisa. Mas e a indústria de manufatura? Não. E a ciência, propriamente dito? Muito pouco. Aí você forma cientistas que vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, vão para a Alemanha. E aí, por quê? Porque lá o cara investe. Então, acho que precisaria realmente ter esse olhar para a pessoa que você está formando, para que ela se tornasse um criador, um desenvolvedor, né? Porque se nós formos a mão de obra que vai para fora, nós temos pessoas capazes. A dificuldade é que, como você não investe, ele vai procurar onde ele consiga ser feliz, né? Onde ele consiga produzir com o trabalho que ele gosta de fazer. Renato, a gente falou aqui com vários representantes de institutos, empresas, né, também instituições italianas, né, falando do Manifesto do Bom Trabalho, né, do Bom Lavoro, que foi apresentado no Parlamento italiano também. E foi muito interessante, né, entender um pouco como que realmente nós podemos melhorar nossas vidas e nossas profissões. Então, assim, eu te pergunto, né, encerrando aqui a nossa conversa, qual é a dica sua para um bom trabalho no ramo da indústria que você representa aqui hoje? A dica mesmo para os funcionários que vão querer trabalhar numa empresa e mesmo para os empregadores, né? Os diretores ou os donos de indústrias, como que podemos melhorar esse ramo? Eu acho que como eu falei, né? Acho que são duas frentes, né? Tem o bom lavoro do funcionário e o bom lavoro do empregador também, né? Porque muitas vezes a gente olha para um lado, o outro olha para o outro. Então, o empregador quer que o funcionário seja o melhor desempenho do mundo. Ele dá muito pouco para isso. Ele não valoriza o bom funcionário. Ele quer que ele seja um bom funcionário por amor à bandeira. E eu falo assim, isso não existe, porque todo mundo, no fim do dia, tem suas contas para pagar, tem seu filho que ele quer criar, tem suas contas de mercado, ele quer viver bem, ele quer se vestir bem, ele quer comer bem, ele quer passear. Não, e então, desculpa te interromper. Pode falar. Eu passei por isso e eu tinha minha bandeira. Eu vim para o Brasil porque eu tinha minha bandeira. A minha bandeira era trabalhar por uma empresa italiana, exportar a tecnologia italiana. Essa era a minha bandeira. Agora, a sua bandeira de empregador era me ajudar a fazer o melhor que eu posso através do salário, do treinamento e tal. Então, assim, tem pessoas que já têm essa bandeira dentro de si. Você não precisa me ensinar a ter essa bandeira, né? Então, muitas vezes é isso que eu falo assim, então, muitas vezes o empregador exige, e ele não dá nada em troca, né? Eu sempre falo para eles assim, olha, eu fui criado de outra maneira, né? Tanto os primeiros chefes com quem eu trabalhei, quanto meu pai já me criava e falou assim, meu pai ele era gerente de manutenção, ele falava assim pro pessoal, falava assim, se eu tiver que te vigiar, eu te mando embora. Se eu tiver que vigiar que você tá trabalhando, eu tenho que te mandar embora. Porque eu acho que você é profissional, você sabe que você veio contratado para executar uma tarefa. Então ele falava assim, eu não vigio meus funcionários, não controlo horário, quando entra, quando sai, se veio, se não veio. Se eu precisar de você e você não fizer, você tá fora do meu time. Porque nós somos um time. Se você precisa que eu te trate bem, eu preciso também ser tratado com respeito. Então eu vim desse tipo de criação, vendo meu pai ser dessa maneira, né? E aí quando eu fui trabalhar com os meus primeiros chefes, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas já de muita idade. Meu primeiro chefe eu tinha 23, era recém-casado já. Também não sei porquê, né? Minha mulher quis casar comigo com 23. Tinha nem emprego, nem formação, nem nada, mas tava na faculdade e ela resolveu casar comigo. Mas eu fui trabalhar com um cara de 70 anos. Eu com 23, ele com 70. Ele me dava o trabalho e falou assim, ó, faz aí. Ele nem verificava se eu tava fazendo. Ele falou assim, se eu não confiar em você, eu não te contrato. Então eu tive essas escolas, né? Que tinha aquele momento que você tinha aquele instinto de um funcionário novo, moleque novo de 23 anos, você queria, agora eu vou dar uma circulada. Aí eu vinha na cabeça e falava assim, pô, não, mas
o seu Berger lá me entregou isso na confiança. E eu falo assim, como é que eu vou largar de mão agora e vou dar uma volta na fábrica e deixar o trabalho para fazer? Então eu me sentia cobrado pela confiança. Né? Então acho que precisa ter essa troca, né? O seu chefe te dá o valor, te dá o espaço, te dá o respeito, e você ter o amor à bandeira, à causa ali, o caminho que a empresa quer que você siga, né? Então acho que essa relação é muito importante. E você vê muito pouco isso. Às vezes, muitas vezes o funcionário exige, ele quer que a empresa dê, né? Quando a gente começou a empresa, tinha um funcionário que não está mais lá, mas era o tipo de pessoa que falava assim, se eu ganhasse mais, eu produziria mais. Então eu falei assim, se você produzisse mais, você ganharia mais. Nós estamos num impasse aqui, você concorda? Eu olho para você e falo assim, ele não produz o suficiente para eu pagar mais. E o cara olhava assim, eu não ganho mais, então não tenho que produzir. Eu falei, então tá bom, nós vamos ficar no medíocre. Eu te pago 5, você trabalha 5. Até a hora que eu achar alguém que trabalha 7, aí pode ser que eu não precise mais de você. Então a pessoa acabou saindo da empresa. Mas hoje eu falo para eles assim, você tem que me colocar sob pressão. Porque eu não vou precisar ser avisado que você está rendendo ou que você vai embora. Eu vou sempre estar de olho. Eu circulo a empresa o tempo todo, eu converso com o pessoal. Então eu vejo quem está produzindo e quem não está produzindo. Então, quando eu vejo alguém produzindo muito, eu falo, ele precisa ganhar mais. A gente precisa valorizar. Então, acho que do lado do empresário, o bom trabalho dele, né? Eu sempre, quando eu trabalhava na outra empresa japonesa, eu trabalhava diretamente com o diretor, o presidente. E eu levava ele forçadamente a rodar pela empresa. E ele era o cara, né, o diretor. Tinha vindo uma empresa maior ainda. Então ele era o cara que sempre teve um staff para trazer informação. Eu falava assim para ele. Eu aprendi uma coisa, uma vez um senhor de idade me falou isso, que era meu chefe. Ele falou assim, o general perde a guerra quando ele não sente o cheiro do sangue da batalha. Quem não tá no campo. Ele falou assim, se você tá lá longe, não tá vendo os seus caras, se eles não olham para trás e vê você, eles tiram o pé. É natural. Ele vai falar assim, se nem o meu líder entra nessa briga, eu vou dar minha cara a tapa. Eu falei, então você tem que aparecer lá. Então eu pegava ele e falava assim, vamos dar uma volta na fábrica. Ah, mas pra quê? Porque o cara precisa ver sua cara. Ele precisa ver você. Ele precisa conversar com você. Ele precisa entender o que você enxerga. Se você tá lá longe e ele tá aqui embaixo, com o tempo, ele não vê motivo para ele brigar. O cara olha lá pra cima da montanha, ele tá aqui tomando tiro. Olha pra cima, você tá lá em cima, sentadinho na tenda. Ele vai falar assim, eu vou tomar... Ele que arrumou a briga. Foi ele que mandou eu vir pra cá. Ele tá lá, eu tô aqui. Ele vai tirar o pé. Eu falo pra ele, você tem que trocar essa informação. Então eu tenho esse hábito de trocar. E eu acho que alguns diretores, eles sentam na cadeira e eles querem informação. Quando eu quero informação, eu vou buscar. Né? Então, eu acho que isso vai um pouco do líder. Né? Ser chefe é muito fácil, você mandar alguém fazer. Chefiar é fácil, você dá um papel e fala, vai lá, Alessandro, faz isso aqui pra mim. Agora, o cara fala, você sabe fazer isso? Ah, não sei, vem cá que eu vou te ensinar. Você perder 10 minutos para ensinar, né? Eu sempre digo que conhecimento é algo que você não perde quando você divide. É uma das poucas coisas que você divide e você não perde. Porque às vezes você está ensinando alguém e o cara fala, mas e se fizer assim? Aí você fala, opa, tem um jeito mais fácil. E você também aprende, às vezes, quando você está dividindo conhecimento. Né? Então, então eu falo, pô, o bom lavoro do empregador acho que é chegar e dar um motivo para esse cara fazer o que você quer que ele faça. Quando você ajuda e dá o apoio e está presente, o cara vai defender sua bandeira mais do que qualquer coisa. Só que se você não fizer, ele não tem motivo para fazer isso. Claro. Né? Então acho que é uma junção dessas duas coisas. Dividir, compartilhar, acho que é uma bela inspiração pro bom lavoro mesmo. Sim, com certeza. Bom, Renato, grazie pelo papo, pela conversa. Tem uma lembrancinha que a gente preparou. Já tá aqui, grazie. Obrigado. É o nosso... Obrigado. L'Italia è qui, cultura del buon lavoro. Obrigado pela presença. Agradecemos a todos os amigos que acompanham no YouTube, no Spotify, Apple Podcast, aqui no Buongiorno São Paulo e no Istituto Italiano di Cultura. Grazie a Renato Dall'Amico, Grazie a te. Agnepi, Gruppo Bugatti. L'Italia è qui. Alla prossima. L'Italia è qui.